Já de volta com o Estúdio Sati, hoje nós estamos falando sobre um tema muito importante, que é sobre a obesidade, mas nós estamos dando aqui a solução para isso, que é a cirurgia bariátrica. Eu estou recebendo o Dr. Sidney Chalub e o Alex Sanches, o Alex que é o nosso personagem que passou por essa cirurgia. Agora, doutor, existem alguns tipos de cirurgia, né? Acho que eu conheço são a cirurgia do anel, do balão e dos grampos. É essa nomenclatura mesmo? Na verdade, hoje nós temos três grandes grupos de cirurgia. Uma que restringe o alimento, que é a cirurgia, como você falou, dos anéis. E hoje nós temos uma cirurgia muito comum que é chamada sleeve, que é uma cirurgia que você tira a parte maior do estômago e deixa um tubo. E isso é feito naquelas pessoas que têm que perder 25 quilos, 30 quilos, não uma situação como o Alex. E tem aquelas que a gente, além de reduzir o estômago, você tira 2 a 2,5 metros do intestino do trajeto alimentar. Então, além dele restringir o alimento, ele também tem a não absorção de nutrientes. E isso é que leva com que tenha uma perda de peso ao longo do tempo. Existem várias modalidades de terapêuticas e essas são as duas que são normatizadas pela sociedade, aprovada pelo Ministério da Saúde. Qualquer coisa fora disso, no momento, ele é considerado experimental. São técnicas que são feitas em centros de estudo e a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente com a mídia. Então, quando você vai pensar em fazer uma cirurgia bariátrica dessa, você tem que, primeira coisa, procurar uma pessoa especializada, porque existe toda uma equipe multidisciplinar. Não é o cirurgião é uma parte da equipe, mas o nutricionista é fundamental, o fisioterapeuta, como eu citei, é uma pessoa de suma importância, o psicólogo é uma pessoa que tem que adaptar a cabeça, porque ela tem que parar de pensar como gordo. A gente discutiu aqui no intervalo que o obeso tem que saber mastigar. Então ele tem que mastigar 20 a 25 vezes antes de engolir. Então o psicólogo é fundamental nessa transição. Além do endocrinologista, do médico pneumologista, cirurgião vascular, porque a gente tem que prevenir uma das complicações que é a trombose. Então é toda uma gama de profissionais. Tem que ter uma equipe especializada e não dá para fazer com qualquer um, porque é uma cirurgia em um paciente de risco. Você imagina uma criança dessa com 200 quilos. No pós-operatório, nós temos dificuldade até para colocá-lo sentado. E a gente tem que trabalhar muito bem. E o Alex, por exemplo, foi um paciente que no pós-operatório não foi para UTI. O preparo dele foi ao longo do tempo que ele saiu do centro cirúrgico e foi para o quarto. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, esse pré-operatório do doente. Porque normalmente vai para a UTI? A grande maioria. Qual é o grande problema do obeso? Ele faz a cirurgia e ele continua obeso. Então, a grande dificuldade dele é respiratória, porque ele tem uma caixa torácica com 100 quilos. Então, ele respira com dificuldade. Ele tem uma das complicações que é a apneia do sono. Ele para de respirar à noite, ou é muito comum a gente ver ronco. Então, ele tem uma série de cuidados no pós-operatório que a gente tem que minimizar para evitar as complicações. Agora, Alex, como foi essa busca por esse profissional, né? Também, além desse processo, como foi essa transição, né, para fazer a bariátrica? Certo. Eu comecei... eu não ligava. Todo mundo falava que era gordo, e o gordo nunca se vê gordo, né? A gente olha no espelho e acha que está tudo bem. Até que começou a doer a costa, as pernas, os joelhos, tudo começava a sentir dor. E o que aconteceu? Eu comecei a procurar especialistas, e eles falavam para mim, tem que emagrecer. Só que um cara que pesa 220 quilos não era fácil emagrecer. E eu procurei um especialista, que foi o Dr. Chalub, e comecei o processo, que é esse processo que ele falou, cardiologista, nutricionista, é uma equipe. Em algum momento você pensou em desistir ou não? Sim, porque é muitos exames, tem hora que dá vontade de você não querer mais desistir, mas se você manter o foco, você consegue. E consegui até o final, graças a Deus não precisei ir para UTI, entendeu? Tive minha recuperação totalmente boa e... Estamos aí, né, para contar a história e incentivar os outros que queiram fazer, porque vão atrás do seu sonho, porque era um sonho meu eu poder entrar numa loja e comprar uma roupa. Hoje eu posso entrar em qualquer loja e comprar uma roupa. Antes não, antes eu não tinha essa
Isso que o Alex falou é muito importante e é bem pontual realmente essa questão do sonho, essa questão de você passear, ter um passeio com a sua família. É uma questão de qualidade de vida mesmo, uma questão de saúde. A gente tem perguntas aqui, doutor. O Carlos quer saber quando é que pode começar a fazer educação física depois da cirurgia. Carlos, essa pergunta é fundamental. A partir de 45 dias, você está liberado para fazer atividade aeróbicas. Fazer caminhada, fazer alguma corridinha em esteira. A partir de 2 meses, você está liberado para fazer atividade em academia, pegando peso, começando a fazer exercício de fortalecimento. Então, a partir dos 45 dias, é o tempo que nós liberamos para voltar às atividades físicas em academia. Olha, então a gente está recebendo muita pergunta aqui e aí a gente pode dar uma atenção especial para elas. A Rosana Silva está perguntando, a mulher pode engravidar no pós-operatório? Rosana, não só pode, como a mulher fica muito fértil no pós-operatório. E o que acontece? Nós temos que ter um cuidado muito grande, porque a mulher, quando é obesa, ela não ovula. E a gente tem que ter muito cuidado, porque algumas pacientes, elas ficam muito férteis e elas engravidam com uma facilidade muito grande. Eu já tive pacientes que vieram fazer cirurgia bariátrica para poder engravidar. Então, é sim, agora o período ideal, após 1 ano da cirurgia bariátrica, que é o tempo em que houve uma estabilização clínica e que os riscos da gravidez são menores e a gente considera uma gravidez de baixo risco. Agora, e quando isso acontece antes de completar esse 1 ano? Primeiro, a gente fica sem cabelo. Eu já tenho um paciente que engravidou com 3 meses. Então, você imagina uma situação que ela está perdendo peso, desnutrindo, porque a obesidade faz uma desnutrição, e tendo que gerar um filho. Então, ela precisa ter um suporte muito grande da nutricionista, do obstetra, com reposição de ferro. E aí, sim, graças a Deus, nós tivemos 4 pacientes que tiveram gravidez antes de 1 ano. Todas tiveram uma resposta muito boa, mas o acompanhamento clínico é diferente e o obstetra tem que saber que ele tem que fazer reposição de algumas vitaminas e principalmente do ferro injetável. Mas isso pode trazer algum dano para o bebê? Pode, porque ela está desnutrida. Então você tem que fazer um aporte nutricional maior para a mãe e ao mesmo tempo você tem que ter um cuidado para que o desenvolvimento da criança não fique prejudicado por conta da desnutrição, principalmente proteica. Então a gente faz uma dieta com maior quantidade de proteína para essa mãe, para que nós não tenhamos nenhum problema na formação dos órgãos do bebê. Doutor, a gente está querendo saber sobre a cirurgia plástica corretiva. A cirurgia plástica corretiva também é lei. O paciente que faz bariátrica a partir de 1 ano e 1 ano e meio, ele tem que fazer correções principalmente em 3 locais: no abdômen, nos braços e na parte interna da coxa. Então, são cirurgias reparadoras, cirurgia feita que os planos de saúde têm que liberar. Já tem um projeto do Ministério da Saúde que é obrigatoriedade. Então, a partir de 1 ano, 1 ano e meio, é lei. A Agência Nacional de Saúde já normatizou isso e os cirurgiões plásticos já estão fazendo isso dentro dessa programação 1 ano e meio após a realização da cirurgia bariátrica. Agora, a pergunta antes de chamar o VT, Paula, o que identifica uma pessoa obesa? Primeiro, assim, a gente não pode dizer só o peso, mas a relação peso-altura, esse índice de massa corporal. A outra coisa que a gente usa é a circunferência abdominal. A circunferência abdominal, quando ela está acima de 120, 130 centímetros, é considerado uma obesidade de risco, porque é chamada de gordura visceral. E isso é um fator que leva a complicações metabólicas nessa pessoa. A gente queria muito agradecer a presença do Alex, a sua presença aqui, Dr. Chalub, no programa. É claro que várias perguntas aqui deixaram de ser respondidas, porque a gente recebeu muitas mesmo. Inclusive, eu acho que a gente pode até continuar o nosso bate-papo depois através do nosso Facebook, porque é um assunto realmente de extrema relevância, de extrema importância. Dr. Chalub, muito obrigada. Obrigado. E eu só queria deixar uma dica. Se você não tem obesidade, não tenha vergonha, porque a obesidade hoje não é uma coisa estética, mas é uma doença. Então você tem que buscar tratamento da obesidade, doença, e hoje existem várias modalidades de tratamento, a cirurgia é uma delas. Alex, queria que você também deixasse algumas considerações. Para os que ainda pensam em fazer a cirurgia, vão em busca dela, quem precisa mesmo, porque tem uns que não precisam, basta uma academia, uma outra coisa.
Mas quem precisa, não desista. Vá em busca do seu sonho, persista que você consegue. Vale a pena, né? Vale a pena, muito a pena. Obrigada e bom dia para vocês, tá? E a escolha da escola é sempre muito importante. E o Centro Educacional Agnus Dei se preocupa com isso, se preocupa com a educação que os alunos vão receber na sua escola. Vamos conferir. Preocupação do cuidar associado ao processo de ensino. Buscando isso, os pais têm a certeza de que ter uma escola com um processo de ensino evolutivo, com um cuidar em foco, associando todo o processo de construção do conhecimento à psicomotricidade e ao desenvolvimento da criança, é claro que é válido sim estar sempre atento a uma escola que esteja com qualidades específicas aos que todos procuram. Escolas que podem fornecer esportes associados ao conhecimento, a toda uma construção de ideias e práticas pedagógicas envolvendo as crianças com muita alegria e praticidade. Realizamos uma proposta pedagógica socioconstrutivista e associamos um novo sistema para 2017. O Agnus Dei está em parceria com o Aridissá, onde um sistema totalmente voltado à socialização, conteúdo e todo um cuidar para os nossos alunos em 2017. E assim estaremos realizando de uma forma prazerosa e construtiva o novo processo de ensino. Sempre é importante a gente ficar de olho na educação. E Paula, a gente vai ter que trazer Não, daqui é a pouco verdade. novamente esse tema aqui para discutir. Eu estou bolando aqui umas ideias que a gente está recebendo muita pergunta sobre obesidade, sobre cirurgia bariátrica no nosso WhatsApp e no nosso Facebook também. E aí a gente pode se encarregar de você mandar as suas perguntas, a gente manda para o doutor e para o Alex também, se alguma pergunta for relacionada ao paciente, e aí eles podem responder para vocês. Ou a gente pode trazer outro dia também. Mas essas perguntas que vocês já mandaram pelo Facebook e pelo WhatsApp, a gente vai mandar para eles. Mas agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já.